Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo da obra Autodescobrimento. Um pouquinho de atraso hoje, porque o Google está apresentando problemas, tá? Então pode ser que aconteça alguma coisa aí, eu aviso vocês, tá? A todos vocês, uma ótima tarde, né? Porque agora com o horário de verão tá claro ainda, não podemos dizer que já é noite. A todos vocês que têm que Então, não sei se está duplicado, eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar arrumar aqui. Ok, acho que agora tá tranquilo. Queria deixar, antes de iniciar aqui, né, já iniciando com muito obrigado, tá? A quem compareceu ao encontro que nós fizemos ali no Parque Vila Lobos. Quem organizou foi a Carolina, do grupo que tem no Facebook Paralelo para complemento de materiais. E nós tivemos uma oportunidade de passar um bom pedaço do dia ali conversando e trocando experiências. Foi muito positivo, né? Espero que da próxima vez outras pessoas tenham o prazer de participar também, né? Tenham a oportunidade de participar. Então, meu boa noite, boa tarde a vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita, vocês que acompanham pelo SoundCloud, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês que têm deixado mensagens para mim, é uma satisfação muito grande tê-los aqui, uma satisfação muito grande. São mensagens extremamente profundas, tá? De pessoas que começaram a fazer terapia em razão do estudo, de pessoas que começaram a mudar hábitos em razão do estudo, que encontraram coisas em si mesmas que ainda não tinham encontrado. Então eu fico muito feliz que isso também esteja acontecendo com vocês e não apenas comigo. Tá? É um material muito forte e eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês que deixam mensagem. E vocês que acompanham sempre, presencialmente, desde do Rio de Janeiro, o Sebastião de Cornélio Procópio no Paraná, a Estela de Los Angeles, a Lourdes de Santos, São Paulo, no litoral, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, deixou aqui a indicação do livro da Sueli Caldas Schubert, Os Poderes da Mente, página 261, Auto-Obsessão. A Marley de Curitiba, no Paraná, a Maria também de Curitiba, o Dioclésio de São João del Rei e a mãe dele, Dona Sueli, que está se tornando fã do estudo, hein, Dona Sueli? Deixar para ser fã de quem é ídolo. Rita de Cássia de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Silvana de Jundiaí, São Paulo, a Cristina de São Mateus, Espírito Santo, a Heloísa, que conseguiu nos alcançar e vai participar pela primeira vez ao vivo, de Dublin, na Irlanda, a Flávia de Americana, em São Paulo, que também começou a fazer terapia em razão dos estudos, a Clemilde de São Paulo, capital, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Cássio de São Paulo, capital, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a Sandra e o Carlos Segura, de Santa Adélia, São Paulo. Ok? Também temos a Luana de Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a Edna de Suzano, e espero não ter perdido ninguém aqui, ok? Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrito por Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Esse estudo, entre tantos outros, é realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi e falo de São Paulo. Tá? A Rede Amigo Espírita oferece vários estudos, não só na área da psicologia, mas na área de doutrina, na área de mediunidade, na área de evangelho no lar. Dependendo do que você estiver precisando, sempre tem algum material lá, além de um vasto acervo de artigos, palestras, seminários e etc., em qualidade HD também, tá ok? Vamos em frente. Kleber de Sabará, é Sabará mesmo, Minas Gerais?
Tem um apóstrofo ali. Hoje é o encontro de número 33. Estamos no capítulo 3.4, Exame do Sofrimento, parte 1. Estávamos trabalhando a consciência do sofrimento, né? Consciência e sofrimento, que nos refere o seguinte: nós temos que ter consciência de que existe um sofrimento, e agora nós vamos partir para o exame do sofrimento, né? Para tentar entender como esse sofrimento especificamente se aplica a mim. Por que isso é importante? Porque se eu não aplicar individualmente, eu começo a generalizar. E isso acontece muito entre profissionais da saúde. Tá? É uma coisa que eu não concordo. Obviamente, eu trabalhei com muita gente que também não concorda, tá? Não estou falando que eu sou uma exceção, mas eu estou falando que existem pessoas que pensam dessa forma, principalmente na área hospitalar ou na área de clínicas, de dependência química e psiquiatria. Quando o indivíduo vai ser apresentado, tem alguns profissionais que apresentam. Aquele ali é o fulano depressivo bipolar. Quer dizer, é isso que ele é. Quando eu pego isso por conceito da minha vida, eu tenho que tomar cuidado com esse relativismo e ao mesmo tempo esse manual colocado muitas vezes que algumas pessoas buscam, como por exemplo o manual de interpretação dos sonhos. Tá? Quando Freud propõe a interpretação dos sonhos, ele não está querendo com isso criar um manual lógico, que as pessoas levam tudo ao pé da letra. É para aplicar num conceito simbólico e projetivo da sua existência. Aí o indivíduo sonha com cobra, significa isso. Sonha com vaca, significa aquilo. Então, no que se refere à doença e ao sofrimento, é a mesma coisa. Eu estar com depressão não precisa ter a mesma origem que a sua. Nem a mesma intensidade, nem a mesma duração. Tá? Talvez os meus aspectos sejam relacionados à sexualidade, o seu seja relacionado à moral, o do outro seja relacionado ao criminal, e nisso nós vamos tendo que examinar o nosso sofrimento para não ficar buscando o mesmo tratamento que funcionou para outras pessoas. Ok? Então vamos lá, já iniciando direto no livro. A sensibilidade depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. Eu deixei essa frase solta aqui, né, porque ela já é uma frase bem forte. A sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência, tá? Então, a dor existe, só que algumas pessoas são mais sensíveis que outras a ela. E o que determina o quanto vai doer em mim e o quanto vai doer em você é o seu grau de consciência e o meu grau de consciência. É isso que me torna sensível. Porque aí, o que isso significa? Quer dizer que vai doer menos? Talvez doa, fisiologicamente falando, da mesma forma. Tá? Talvez a minha angústia aperte o meu peito tanto quanto a sua. Só que a forma como eu significo isso é diferente. E aí eu posso entender, puxa, que bom que está vindo uma angústia. Ou, essa angústia significa que eu preciso modificar alguma coisa. Enquanto o outro que não tem consciência nenhuma de que o sofrimento tem uma relação com causa e efeito e etc., ele fica pensando, ai meu Deus, eu tô com vontade de me matar, eu tô com síndrome de pânico, eu vou me entupir de remédio, eu vou ficar desesperado, e ele entra em um processo que daqui uma semana, a mesma angústia que apertou meu peito, da mesma forma que ele ainda está sofrendo por aquilo, e eu já não estou sofrendo mais. Ok? Senão nós pensaríamos que um ser completamente evoluído não sentiria dor. E falar, por exemplo, que Jesus Cristo não sofreu dor nenhuma com aquelas chicotadas que recebia nas costas, e aí algumas pessoas falam, mas ele tinha um grau de evolução tão alto que ele dominava os campos da meditação, e aí ele não sentia dor física porque ele conseguia se anestesiar. Pode ser, tá? Mas nós estamos falando ali de terminações nervosas. Nós estamos falando ali de uma sensação. Se ele está na matéria, ele sente a matéria. Tá? Então, ele poderia ter limitações diferentes das nossas, tá? Mas como ele enxergou aquela dor é diferente. Tá? Ele sabe que aquilo vai bater na carne, que não vai bater no espírito. Agora, nós que somos mais materializados e também alguns materialistas sofrem com isso. Quando alguma coisa ataca o corpo
físico, parece que ela nos ataca no selfie. Ai, meu Deus, um câncer. Ai, meu Deus, eu vou ter que passar por uma cirurgia. Ai, meu Deus, vai remover isso e aquilo. É uma coisa que parece que eu vou perder para sempre, porque nós ainda não temos essa conexão com o espiritual. E é muito fácil falar isso da boca para fora. Mas vai você passar por uma cirurgia vascular e de repente descobrir que, olha, infelizmente tivemos que amputar a sua perna por um diabetes, por uma embolia. Ah, não, tudo bem, eu sei que o que amputa a perna é do corpo, o espírito continua depois com a perna lá na frente. Na teoria é muito bonito, mas na prática é um pouco mais complicado. Tá? Por isso é que nós temos que ficar atentos. Se a dor está muito forte em você, se você sente muita dor, também existencial, talvez te falte consciência acerca da sua existência. É isso que essa frase nos delega. Pensar. E aí nós já temos aqui uma nota do expositor. Hoje tem bastante notas do expositor, hein? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai, Allan Kardec nos traz o seguinte: no vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Só felicidade, só alegria? Não. Como eu coloco nas palestras ali, o espírito superior não tem este sofrimento que nós temos de sensibilidade, mas ele tem uma motivação que é a de ajudar quem está abaixo dele. Tá? Então ele não está ali todo feliz e tranquilo olhando o Pedro lá na Cracolândia acabando com a própria existência no crack, ou a Selma ali se acabando na prostituição, enxergando isso como uma criança que não sabe o que faz, dando risada. Não é assim. Claro que ele gostaria que fosse diferente. Claro que ele tem uma espécie de preocupação, uma espécie de interesse naquele ser. E isso gera nele um desconforto. Mas não é dor. Por isso ele consegue ter sabedoria de deixar que aquilo aconteça. Bom, o indivíduo está passando pela prova que precisa. Eu não posso intervir. Tá? Já a maioria dos indivíduos que estão na Terra sofrem com a dor e se desesperam diante da necessidade de anestesiar o outro. Então, se você encontra a maioria das pessoas, encontra alguém chorando, dificilmente alguém senta e fala, puxa, que bom que você está chorando, continua. Né? Não, não chora não, vai ficar tudo bem. Quer dizer, pega isso que você está pondo para fora aí, que você demorou para pôr para fora, engole de novo. Põe de volta para dentro aí, não chora não. Pega essas lágrimas e põe de volta nos seus olhos. Elas representam uma coisa que me incomoda. Se você estiver chorando e eu não conseguir te fazer parar de chorar, eu me sinto impotente. Então eu venho com esse monte de clichê, ao invés de sentar, chora à vontade aí, se precisar de mim, eu tô aqui. E a pessoa chora 1 hora, que libertação maravilhosa, mas a maioria não enxerga assim. Então o espírito superior consegue ver, mas o cara tá lá se arrebentando nas drogas, o cara tá lá numa corrupção tremenda, tá desviando milhões, bilhões de um país inteiro. Deixa porque é o que ele precisa. Não que isso cause nele motivo de, tô tranquilo, eu não ligo. Claro que ele liga, tá? Ele tá vendo lá o seu Joaquim amarrando a corda na casinha de sapé dele lá, porque ele não tem mais dinheiro para de sustentar os filhos e vai cometer suicídio. Mas ele tem essa sabedoria de não ter dor com essa situação. Tá? Então, no vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, e da doença para apreciardes a saúde. E isso é fato, né? Quando a doença aparece, você se lembra. Nossa, tem saúde, mas não questiona isso, né? O indivíduo muitas vezes tem saúde, mas não questiona. Puxa, faz 1 ano que eu não fico doente. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu não fico doente? Aí ele fica 1 ano sem adoecer e nem pensa nisso. Quando vem uma gripe, aí
nada serve. Se mora numa cidade poluída, essa cidade aqui também, eu não vejo a hora. Quando eu sair daqui, quando eu tiver dinheiro, eu vou sair daqui. E tá 20 anos morando na cidade poluída. Naquela novela Os 10 Mandamentos, que refere o Êxodo, principalmente o livro de Êxodo da Bíblia, tem essa situação do faraó, de Ramsés, que fica recebendo as pragas. Quando a praga acontece, que os gafanhotos estão no Egito, que a água se transformou em sangue, aí ele teme Deus, pede para que a praga cesse e promete que vai liberar os hebreus do Egito. Depois que a praga passa, ele fala, talvez esse Deus não seja tão forte. Volta atrás e põe os hebreus como escravos de novo. E isso nós repetimos. Quando a doença aparece, eu prometo que eu vou fazer diferente. Depois que ela some, eu paro de fazer. E aí o médico fala, toma esse comprimido por 10 dias. Eu tomo 7 e já paro. Então eu falo, não, nossa, eu infartei, preciso parar de comer churrasco. Depois de 6 meses já está comendo de novo. Por quê? Porque nós temos essa desconexão. Se nós nos lembrássemos da importância de cultivar a saúde, não haveria necessidade da doença. E é isso que acontece em planetas superiores. Não é, nossa, quando eu chegar lá eu vou estar num planeta onde não tem doença. Eu não vou chegar lá enquanto eu precisar da doença para aprender. Não é por mérito, né? Não é por uma escolha do o Vitor é mais bonito que os outros, manda ele vir para cá. Não é assim. Né? Eu tenho que me tornar isso aqui para merecer ir para lá. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes, que ao ter a chance de ir embora para um planeta melhor, optou por ficar. Então é nesse sentido que eu proponho a reflexão. Ok? Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. Então, a doença, a treva, o sofrimento é uma necessidade nossa, não é uma punição. Nós precisamos, sem isso nós não sairíamos da zona de conforto. Ia demorar muito para evoluir. Imagina quanto você ia evoluir se você nascesse milionário e nunca ficasse doente. Quantos livros você ia ler? Ler esses que você lê aí, de autoajuda, de sofrimento, esses livros de doutrinação. Pensa com o coração aberto mesmo. Qual foi o primeiro livro que você pegou nesse sentido? O que estava acontecendo na sua vida? Você estava numa crise existencial, alguém desencarnou, você perdeu o emprego, estava numa situação difícil, sua fé não respondia mais às suas questões. Pensa se você alcançou buscas existenciais enquanto estava feliz ou se foi por um momento de tristeza. Aí você vai começar a entender que se não fosse o sofrimento, talvez você ainda estivesse lá vivendo a sua vida do jeito que vivia, né? Não havendo essa reflexão naturalmente pela inteligência espiritual desenvolvida, eu percebo que eu preciso cultivar isso, aí eu não preciso mais que agentes externos me lembrem disso toda hora, porque a minha consciência se lembra, percebe? Por isso que foi falado ali no início. Dependendo do nível da consciência, a pessoa sente mais ou menos a dor. Se eu já sou consciente que eu preciso da dor para aprender, aí a dor não é mais necessária. Eu aprendo no prazer. Quando eu estou feliz, eu falo, ok, estou feliz, mas o que eu posso fazer para que outras pessoas não fiquem felizes ou para manter o estado de felicidade em que eu me encontro? Eu não estou com doença. Essa é a hora de ir fazer uma academia. Essa é a hora de mudar a alimentação. Não depois que infarta, não depois que engorda. Não parar de fumar quando não está tossindo, não porque começou a tossir, e etc. Seguindo no livro, à medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais perceptível ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Vejam, à medida que progride, e o que significa progredir? Sair do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua responsabilidade, da sua realidade. Quando eu me torno consciente da minha realidade, eu adquiro essa responsabilidade.
Qual que é a sua realidade? Você é pobre por um motivo, você é doente por um motivo, você tem um filho que usa droga por um motivo, sua filha cometeu suicídio por um motivo, você abortou por um motivo, te mutilaram por um motivo. É doloroso. Ninguém está aqui falando é fácil. Ah, beleza. Não, é horrível. Tá? É desprazeroso. É um negócio que arranca, parece que tirou de dentro de você sua vida. E tirou. Porque era uma perspectiva, porque era algo que você tinha. Só que quando aquela perna se vai, você passa a enxergar a importância da outra. Quando você passa por um aborto, o próximo filho recebe um amor que é 2 vezes o que o anterior recebia. Mas isso não significa que aquela dor desapareceu ou que aquele aborto foi esquecido. Não foi. Porque se isso fosse esquecido, você teria que abortar de novo. É o que você faz dessa experiência, é o quanto você estrutura ela analiticamente quando a dor dá uma amenizada, ou seja, quando a poeira dá aquela baixada. Por isso é importante ter um acompanhamento terapêutico. Acabou, já faz uns meses, já passei o luto, né? O luto de ter sido rico e agora ser pobre, o luto de ter saúde e agora não ter, o luto de ter uma família e agora não ter, porque cometi um adultério, não posso mais ver minhas filhas, tenho que ir lá com hora marcada. É uma dor terrível. Mas tem muita gente passando por isso. E você pode ser uma delas. Essa é a sua realidade. Tá? São filhos que você só pode ver com hora marcada, ou são filhos que não querem te ver. Você bateu neles quando era criança por ser ignorante, agora você aprendeu que não deveria, mas agora eles já não gostam tanto de você. É a sua realidade. O que você tem para aprender com ela? Para não entrar na autocomiseração. Coitado de mim, porque senão você vai ter novos filhos, vai bater de novo neles e eles vão continuar não te amando. Essa é a habilidade do indivíduo com a inteligência espiritual. A Cláudia colocou aqui, ó. Cadê? Parei de fumar sem começar a tossir e me tornei vegana sem infartar. É exatamente isso. Isso, sair da zona de conforto sem precisar de sofrimento. Essas participações, tem muita participação aqui. Isso é sair da zona de conforto sem precisar do sofrimento. A Miriam colocando aqui também. Esse é um indivíduo inteligente, porque ele vai entender o seguinte: se ele está num planeta de provas e expiações e a felicidade não é deste mundo, se você está tranquilo, corra da sua tranquilidade. Vá arrumar alguma coisa para a sua cabeça. Né? Ah, mas eu vou arrumar um problema? Um problema traz uma fórmula que pode ser aplicada em vários outros aspectos. Você não vai criar um problema, porque aí seria irresponsabilidade sua. Você vai abrir os olhos para perceber alguns que estão nas sombras. Quando você começa a entrar na sua sombra, a sombra não é um aspecto raso, ela é profunda. Tá? Tem o aspecto superficial da sombra e tem um aspecto bem oculto da sombra, que seria uma sombra mais densa. Ah, eu percebi que eu projeto minha sombra, eu percebi que eu sou arrogante, eu percebi que eu falo demais, eu percebi que eu sou avarento, estou trabalhando a minha avareza. Ok, agora dá uma aprofundada que você vai perceber uma outra coisa. Aí eu percebi que eu sou avarento porque eu sou egoísta. Dá uma aprofundada que você vai perceber uma outra coisa. E aí você vai começando a crescer. Nunca fique tranquilo num planeta como este aqui, porque nós estamos aqui para crescer. E a frase que eu sempre coloco do Chandra Lacombe: quem pensa ser grande, não pode crescer. Não sinta-se grande, não sinta-se crescido, não sinta-se missionário, tá? Não sinta-se doutor, doutora da vida. Sinta-se um paciente que precisa de ajuda. E aí você começa a se conectar, de buscar sair da sua zona de conforto. Quando você começa a se acomodar, você sai. Faz uma coisinha diferente. Senão você estagna e logo, logo somatiza. Então vejam, ele se torna mais perceptível ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. E como tudo é micro e macro cosmologia, quando você pega o teu corpo físico, né, o teu corpo vital aqui, você toma uma vacina.
Você toma uma vacina para gripe. Ali naquela vacina para gripe tem a gripe. Em uma dose baixa, para que o teu corpo desenvolva imunologia contra ela. Tá? Então, normalmente, a vacina é o veneno, só que numa dose baixa, para o teu corpo aprender a lidar com aquilo. Quando, então, você passa por um sofrimento relativamente pequeno e você estrutura ele conscientemente, como ele se formou, né? Foi por quê? Porque foi em função do meu racismo? Foi em função de eu achar que eu estou sempre certo? Foi em função do meu machismo? O que aconteceu para eu estar sofrendo? E eu não estou falando da coisa grandiosa. Estou falando, pô, eu tinha 7 amigos, agora eu estou só com 5. 2 me abandonaram. Por quê? Você ainda tem 5 amigos. Você já começa a pensar que 2 te abandonaram, que deve ter um motivo. Se você não faz essa leitura, daqui a pouco você está sem nenhum, com nenhum, né? E aí você vai entrar na autocomiseração e não vai ter como elaborar isso melhor, porque se você não tem amigo, você vai conversar com quem sobre isso? Aí você dá um tiro no próprio pé. Então eu aprendo por que eu perdi esses 2 amigos, desenvolvo uma resistência com relação a isso, porque fico perceptivo e aí desenvolvo uma melhor imunidade. Na próxima vez eu já não perco amigos, esses 5 eu seguro e ainda faço mais 3. Isso vai se dar em tudo na minha vida. Por que eu como demais? Por que eu fumo demais? Por que eu assisto muita pornografia? Por que eu agrido os outros? Por que eu grito? Por que eu bebo? Por que eu brigo só com as pessoas da minha casa, mas com os outros na rua eu trato como se fossem lordes? O indivíduo xinga a mãe de todos os nomes, mas pro traficante abaixa a cabeça como se fosse um general. Por que eu faço isso? E aí eu começo a não desenvolver dores maiores, tá? Fico mais resistente à medida que fico mais perceptivo. Perceptivo envolve consciência, tá? Não é só olhar para a coisa, é compreendê-la. Nota do expositor. No livro Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo, Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos nos trazem o seguinte: em uma passagem de um diálogo de Jesus. Palavras de Jesus. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Um diálogo com o apóstolo Bartolomeu. Aí aqui, para que fique claro, a pergunta que foi feita é a seguinte, ó. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Então essa foi a resposta. A verdade não exige, transforma. Pronto, isso já te alivia. Essas coisas que estão sendo ditas aqui não é uma obrigação tua, não pode ficar para trás e você nem pode sentir que ficou para frente. Igual foi a Cláudia que falou de se tornar vegana, né? Eu posso me tornar vegano, eu posso parar de fumar, mas eu não posso olhar para trás e falar, nossa, eu não acredito que vocês ainda comem carne em pleno 2015, porque aí eu estou me tornando um tremendo de um arrogante, tá? Tem estágios, estágios, estágios. Tem gente que ainda está comendo carne crua lá, matando com lança. Eu não posso agora achar que porque eu parei de fazer uma coisa eu sou superior, e eu não posso também ficar pensando, eu não dou conta disso, eu não mereço estar nessa sociedade. Às vezes o indivíduo é vegano, mas essa é a única coisa que ele faz de evolução espiritual. Não oferece uma palavra de carinho, não oferece uma palavra de afeto, e às vezes o outro faz churrasco todo dia, mas ajuda um monte de gente com a sua caridade, e o que está lá nas palavras de Kardec é que fora da caridade não há salvação. O resto nós vamos construindo. Tá? Então não sinta isso tudo como uma obrigação, porque senão te adoece, você começa a ter vergonha. Você olha, eu participo desse estudo com 60 pessoas na sala, todo mundo já é evoluído e eu não. E pode ter certeza que não, a começar pelo expositor do estudo. Tá? Essa é a nossa tranquilidade. É apenas assim, o quanto você conseguir fazer disso, melhor para você. Tem uns que já vão conseguir fazer análise, já estão em terapia, já vão entender o complexo, já vão reintegrar a sombra e já vão individuar.
E outros vão começar a se dar conta. Mas o que importa? Importa que você faça hoje algo que até ontem você não fazia, mínimo ou máximo, e que amanhã você faça algo que hoje você não fazia, e assim sucessivamente ad infinitum. A Silvana pergunta se não seria ser conformista. Em qual aspecto, Silvana? Porque eu acho que a mensagem chegou depois. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? É isso que eu disse. Por que eu sofro por essa doença neste corpo físico, se na verdade isso ultrapassa, se eu já fui outros corpos e se eu serei outro? Porque nós ainda não temos essa consciência. Nós sabemos intelectualmente, mas aqui dentro é complicado sentir isso. Tá? Eu sei, a pessoa fala, eu sei que eu não posso cometer suicídio porque acontece isso e aquilo, mas isso não te impede de ter ideação suicida. Você começa a barganhar com as coisas. Então, e aí o indivíduo sente, mas eu não posso nem falar de suicídio em casa espírita, porque vão falar, você tá maluco? Não, eu tô com dor. A minha dor é tão grande que eu já começo a pensar que eu prefiro lidar com os problemas do suicídio do que ficar vivo. Só que ninguém parece escutar isso. Ficam só me julgando. Aí o indivíduo se sente mais sozinho ainda. Aí, como ele não pode se matar, ele promove a morte, faz o carro cair da ribanceira para parecer que foi um acidente, porque ele não quer que saibam que ele se matou, porque tem vergonha. Olha que ponto chega. A pressão colocada quando você transforma isto que Jesus colocou como verdade em um dogma. Então a verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Traços constantes. Quer dizer, você pode vacilar. Se esses são os traços constantes, tá? Isso deve existir um traço em você, não é a linha completa. Isso é importante ter em mente. Então, você não tem problema se a hora você estiver triste, se a hora você for covarde, se a hora você não sentir mais esperança. O importante é que durante o tempo todo isso prevaleça. Durante os momentos de dor. E isso vai te deixando mais tranquilo aí, né? Não se cobra tanto. Você não vai ser perfeito amanhã. Seguindo em Joana. Os desgastes biológicos decorrentes da entropia naturais no processo da vida, que exigem a consumpção da energia, não o atormentam. Quando ocorrem nas faixas primárias das sensações, passando a afligi-lo, apesar da grande resignação de que se faz portador na área moral, portanto, na dos sentimentos profundos, entre parênteses das emoções. Os parênteses são de Joana, tá? Tanto das sensações quanto das emoções, tá? Quando ocorre na sensação primária, não atormenta esse indivíduo que já é consciente. Passa a afligi-lo, apesar da grande resignação de que se faz portador, na área moral, portanto, na dos sentimentos profundos, das emoções. Vai ficar mais claro. Nota do expositor. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 4, Senda das Provas, Francisco Cândido Xavier e André Luiz. O ministro conversando sobre as nossas intenções. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações, que no fundo constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Veja que não é tão uma questão física, é essa questão ligada às emoções que foi trazida anteriormente. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos, que nós vimos na consciência do sofrimento.
Nossos desejos são, então, forças mentais coagulantes que se materializam nas ações. Percebe? Então, o que é o desejo? Eu tenho uma força mental, ela é tão alimentada que ela coagula, portanto, ela se transforma em algo maciço, algo massivo, algo tangível. Claro, dentro do campo de vista psicológico. E aí isso se transforma em um desejo. Por isso que o desejo é tão forte. Tá? Um indivíduo, por exemplo, que tem a recaída de voltar a fumar o cigarro, ele ficou um dia sem fumar, pensou em fumar, não fumou. Ele ficou outro dia sem fumar, pensou em fumar, mas não fumou. Mas ele não elaborou. Por que eu estou com vontade de fumar? Por que é sempre às 7 da noite? Não, ele simplesmente fala, hoje eu não vou fumar. Aí ele fica, só por hoje, faz 6 meses que eu não fumo. Então ele tem 6 meses acumulados de vontade de fumar, não elaborada, que quando der 6 meses e um dia virão com tudo, ele vai fumar um maço de cigarro, acendendo um com a bituca do outro e não vai saber por quê. Porque ele está fumando 6 meses, não houve elaboração. O desejo dele coagulou dentro dessa força mental que pouco a pouco fez passar por isso. E é isso que leva o indivíduo a atrair a esposa. Ele olha a vizinha bonita, ele olha a secretária bonita. 1 dia, 2 dias, não elabora. Por que eu estou desejando a minha secretária? É pelo poder? É pela beleza? O que tem no corpo dela? Por que esse fetiche? O que esse fetiche significa simbolicamente? Por que eu não estou encontrando em casa? Quando ele percebe, ele está no motel. Ou arrependido, ou então feliz como ele nunca se sentiu, né? Sentindo que escalou o Everest, porque coagulou essa força mental. Nossas obras na esfera viva de nossa consciência são a expressão gritante de nós mesmos, a forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Então, o nosso destino vai se construir como? De acordo com o nosso pensamento. Eu vou plasmando o meu destino porque o caminho que eu sigo será traçado por comportamentos. E o comportamento tem origem nos meus desejos. E os meus desejos na minha força mental. Se eu coagulo um desejo de fazer o bem, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir não fazer o bem. Eu vou fazer o bem em tudo que eu vejo. Porque é um desejo meu fazer o bem. Não precisam me convencer para isso. É natural, é espontâneo. Continuando. Emergindo dos automatismos da inconsciência, adquire mais amplas percepções e lucidez, consciência, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo, em favor do próximo, individual, como do grupo social no qual se movimenta. Então vejam, quando eu saio dos automatismos e eu não respondo mais automaticamente dos meus processos de inconsciência, que seriam aqui principalmente os complexos e a sombra, manifestando, porque eles se tornaram conscientes, eu adquiro ampla percepção e lucidez. O que é lucidez? Aquilo que tem luz, onde há luz, não há sombra. Portanto, eu sei o que eu estou fazendo. É claro para mim. Desperto para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo. Vejam, não é um sofrimento fazer o bem. Eu tenho o desejo de fazer isso porque agora eu sou consciente, tanto do próximo individual, como do próximo em grupo ao que eu movimento. Da pessoa na fila, da sociedade, quando eu paro de jogar papel no lixo, no chão, quando eu paro de estacionar em vaga de deficiente, quando eu paro de me colocar na frente dos outros. Nesse momento eu estou fazendo pelo coletivo, né? Ninguém vai saber que aquele bueiro não o entupiu porque eu deixei de jogar lixo lá, mas eu sei. É claro isso para mim. Agora você imagina viver em uma sociedade onde todos fazem isso naturalmente. Não vamos ter enchente, não vamos ter crime, não vamos ter fila, porque existe respeito. Tudo é bem gerenciado. Mas, como já foi dito anteriormente, nós temos necessidade desses embates, porque é isso que nos ensina o valor das coisas boas. Nota do expositor, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este,
trabalhando por se melhorar. Vejam, o jamais eu grifei aqui. O que significa? Se você está sofrendo, é porque você está no mundo inferior. Se você está no mundo inferior, é porque existe inferioridade em você. Ponto final. É isso que Kardec está falando. Se você estivesse no mundo superior, você não estaria sofrendo. Para estar no mundo superior, você precisa ser superior. É simples, Kardec ele é lógico, ele é objetivo. Mas isso não é uma imagem de denegrir. Quem transforma isso em humilhação é o ego do indivíduo. Ah, o cara está falando que eu sou inferior. Inferior não é ruim, é um estágio. É simples assim. É um estágio. Alguém tem que estar em cima, alguém tem que estar embaixo. Isso não significa que é melhor ou melhor. Se não houvesse ninguém inferior, os superiores estariam entediados, porque não teriam o que fazer. Se não houvessem os superiores, nós não saberíamos que há um caminho melhor que esse, portanto, ficaríamos no conformismo. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor ou pior. Então, eu aceito que eu estou em estágio inferior, se comparado ao panorama geral, mas eu preciso pensar que eu estou em estágio inferior a mim. Ou seja, amanhã eu posso ser melhor. Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um empregado melhor, eu posso ser um cidadão melhor. E nisso eu vou elaborando até que isso se transforme em desejo. O automatismo é sempre mais forte, Eliane, e é contra isso que nós lutamos, né? O que significa? É nadar contra a corrente. Você nada. Se você se solta, você volta tudo. Só que agora você desenvolveu aquele músculo, nadar de novo fica mais fácil, percebe? O que significa? É o que eu falei, fico 6 meses sem fumar, nadando contra a corrente. Aí eu solto, eu volto a fumar igual eu estava fumando. Eu volto a beber igual eu estava bebendo. Só que agora, se eu quiser parar de novo, é mais fácil ficar 6 meses, porque eu já fiquei. Então, é nesse sentido. Não vai mais ser tão difícil. A primeira vez sempre mais difícil. Vai chegar uma hora que o seu músculo está tão forte, porque, claro, quanto mais próximo você chega do alto, mais forte fica a correnteza. Então, tudo bem, é fácil parar de fumar por uma semana, é fácil parar de fumar por 6 meses, mas é fácil parar de fumar a vida inteira? É fácil falar não hoje, mas é fácil falar não por um ano? Quanto mais você subir, mais fácil será para subir de novo, caso você tenha uma recaída. Voltando em Joana, mantendo a sua individualidade intacta, percebe a necessidade de integrar-se harmonicamente na unidade universal, pelo que trabalha com afã, descobrindo que os seus acertos e equívocos produzem ressonância na consciência cósmica da qual procede e para cuja harmonia ruma de retorno. Aqui eu coloquei consciência cósmica em negrito, para nós, mantendo a sua individualidade intacta, percebe a necessidade de integrar-se harmonicamente na unidade universal, ou seja, eu continuo sendo eu, mas eu tenho que me integrar harmonicamente. Não é a individuação falada por Jung, não é eu não preciso mais dos outros, não. Eu compreendo o meu espaço no universo, eu defini os meus limites. Eu sei o que é do outro, eu sei o que é meu, eu sei o que é meu que eu posso oferecer ao outro, eu sei o quanto tirar do outro sem deixá-lo sem. Eu consigo aceitar a gratidão, eu consigo reconhecer o desprezo, e essas coisas não me afetam. A gratidão não me envaidece e o desprezo não me entristece, porque eu sei que isso é o que o outro tem para me dar, tá? Então eu fico integrado, mas individuado. Descobre que os seus acertos e equívocos produzem ressonância na consciência cósmica. E aqui, nós vamos para a nota do expositor falar sobre Robert Sylvester de Hoop. Nasceu em 1913 e morreu em 1987. Ele foi um bioquímico, pesquisador e acadêmico inglês. Após aposentar-se, tornou-se um proeminente autor no campo das potencialidades humanas e na busca pela iluminação espiritual. Realizou estudos e trabalhos com estados alterados de consciência por meio de drogas psicodélicas. No livro A Psicologia Transpessoal, capítulo 3, A Cartografia da Consciência, proposta por Robert de Hoop, Márcia Taboni traz o seguinte: o bioquímico de Hoop inclui em seu campo científico de pesquisas vários interesses, entre os quais o estudo do câncer, das doenças mentais,
da bioquímica do cérebro, tendo mesmo realizado, durante 30 anos, experiências de indução de estados alterados de consciência por meio de drogas psicodélicas e outros procedimentos, principalmente o LSD. Há ainda para de Hoop evidências de que o homem pode experimentar 5 níveis de consciência. Primeiro, o sono sem sonhos. Segundo, o sono com sonhos. Terceiro, o sono acordado. Quarto, a transcendência do eu. E o quinto, a consciência cósmica, essa trazida por Joana de Ângeles. Por que é essa especificamente de de Hoop? Porque aqui na frente, ó, no livro Ser Consciente, de Divaldo e Joana, no capítulo 32, ela também traz essas informações e cita o de Hoop, tá? Por isso eu uni as duas coisas. Mas vamos lá então. Segundo ele, depois de observar esses estados alterados de consciência, ele percebeu que existem esses 5 estágios que são trazidos por Joana também. Ok? O quinto estágio seria a consciência cósmica, agora retornando aqui, do qual procedemos e para cuja harmonia rumamos de retorno, e todos os nossos acertos e equívocos produzem ressonância nela. Isso é legal. Por quê? Porque se nós formos pensar dessa maneira, você imagina quantos cientistas ou pessoas que estão conectadas, que quando eles têm uma ideia e eles produzem alguma coisa, um outro cara lá do outro lado do mundo produz algo que é integrado àquilo, que não foi pensado em conjunto, tá? Então existe uma consciência cósmica. E quando eu penso alguma coisa, eu crio algo, isso te afeta. E te afetando, você cria algo, e isso afeta o outro. E aí, por exemplo, este livro me afeta, eu direciono esse estudo te afeta, você afeta seu filho afeta o coleguinha dele de escola, os dois mudando o comportamento afetam a professora dele, que afeta o marido dela em casa, que ela para de reclamar das crianças, e o marido dela afeta os amigos no trabalho dele, porque agora a esposa dele não é mais reclamona, e aí isso tudo vai girando ao nosso redor. E aí eu que direcionei esse estudo, vou ao banco e me deparo com este amigo que foi afetado, que está de bom humor, porque o amigo dele agora não fica só reclamando. E eu nem imagino que isso aconteceu. Claro que isso é como se fosse uma ilustração infantil para entender uma coisa que é muito maior, né? Que nós vamos nos afetando, e por isso não é coincidência que em alguns polos do universo, alguns polos do mundo, o mesmo pensamento comece a surgir em pessoas diferentes, e coisas que até então nem eram trabalhadas, de repente todo mundo começa a fazer. Vamos aprofundar então? Tudo nota do expositor. No livro O Ser Consciente, capítulo 32, O Essencial, Divaldo Franco e Joana de Ângeles discorrem sobre esses 5 estados de consciência propostos por de Hoop. No primeiro nível, quando se transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência, tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Olha aqui, ó, apenas os fenômenos orgânicos automáticos, que foi isso que Joana falou lá no começo do estudo, percebam? Foi realmente aqui do de Hoop, tá? O Gerson pergunta se isso não seria inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma linguagem, é uma terminologia da psicologia analítica, né? Porque o Jung não trabalha com o espiritismo, mas de forma geral, do inconsciente coletivo que eu tiro os arquétipos, e os arquétipos são essas memórias que vão passando de geração em geração. Então sim, você pode concluir que os dois se confluem em algum ponto. A consciência cósmica ultrapassaria também o planeta Terra, né? Ela seria uma coisa de onde nós viemos, universalmente falando. Também a corrente do bem se aplica, mas seria uma corrente do bem inconsciente, né? É uma consciência cósmica. Então, no primeiro nível, que é o sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam: respiração, digestão, reprodução e circulação sanguínea. No segundo nível, o sono com sonhos, ele libera clichês
e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, ação dos estímulos sexuais e os reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Deixa eu compartilhar aqui o Dioclésio. Vitor, minha mãe se tornou fã do estudo ao ver a diferença no meu comportamento. E isso é legal, né? Claro que isso é um mérito seu, de absorver o estudo, mas o exemplo é a maior prova das mudanças. Dioclésio continua complementando aqui. Ok? Então, no segundo nível, que é um estado de consciência, nós temos essa liberação dos clichês e lentamente incorpora-os à realidade. Por que é uma liberação de clichê? É justamente por ser uma liberação de clichê que você consegue comprar esses dicionários de sonhos, porque é mais ou menos a mesma coisa que se repete, né? As mentes estão imersas nessa consciência cósmica, então quando eu quero pegar algum recurso para falar alguma coisa, eu normalmente uso a mesma imagem, porque eu sei que ela vai ser compreendida. Tá? Então imagina aqueles jogos imagem e ação, aqueles jogos que americanos jogam muito em série, assim, né? Que eu tenho que te falar uma coisa, mas eu não posso falar o que é. Você tem que adivinhar, ou por mímica, ou eu vou pegando objetos. Né? Eu quero falar macaco, aí eu pego uma banana. Aí você começa a falar bananeira, fazenda, aí você chega no macaco. Então, pelo clichê, a sua mente vai se comunicando com você, jogando imagens que você talvez consiga interpretar e que nem sempre é fácil e que na maioria das vezes parece não fazer sentido. E aí você tem pesadelo, você tem esses sonhos sexuais, né? Acorda erotizado, acorda com desejo sexual, e tem aqueles reveladores também, que parece que você viu uma coisa que até então você não tinha visto. Nossa, eu vi de fora a mim mesmo, assim, eu me vi dormindo, ou eu vi os meus problemas como se fosse um tabuleiro de War, né? Aquele jogo antigo, assim, e eu sabia o que fazer. É porque realmente você alcançou esse estado diferente de consciência. Continuando. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro e à realização total. Naturalmente, a partir daí, ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. É difícil, é complexo, teria um estudo inteiro só para isso aí, mas esse é o objetivo, que quem se interessar vai se aprofundar. Então, o desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, que é o do sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência. Quando você está ali pensando nas coisas e elas começam a fazer sentido, mas você não está dormindo, e isso também pode ter alguma ligação com a intuição, e de repente você fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer, eu não vejo a hora de fazer isso, eu vou escrever um livro, eu vou abraçar meu filho, eu vou ligar para minha mãe e falar, tô com saudades, né? Então, nossa, eu vou mudar a minha empresa e agora eu vou começar a fazer isso diferente. Isso é sonhar acordado. Você alcança um estado de consciência que até então você não tinha, tá? E isso te coloca em uma situação melhor, porque você começa a perceber a finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial, encontra-se consigo mesmo. Este é o verdadeiro que vai te fazer ir para a academia, que vai te fazer mudar a alimentação, que vai te fazer parar com seus vícios. Este é o que vai conseguir, naturalmente, tá? Os outros, por se tratar de sono, você pode acordar com uma vontadezinha, mas este não, porque você percebeu o que você está fazendo aqui. Depois que você percebe o que está fazendo aqui, naturalmente você consegue perceber que existe algo além de você. Identifica-se consigo mesmo com a consequente liberação do eu profundo, percebe que você é muito maior do que você imaginava e com isso também vai perceber, começar a perceber os outros e realiza a harmonia íntima com os ideais superiores,
no seu real objetivo psicológico existencial. Você não está aqui para ser feliz, para ser o bonitão, para ser o cara mais rico. Você tem um objetivo psicológico existencial, que é libertar-se de algum sofrimento, de alguma angústia e trabalhar alguma coisa que não está sendo trabalhada. Quando você transcende isso, isso se torna consciente, você alcançou esse quarto nível de consciência, segundo De Hoppe. E aí, a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afugentes permitem a iluminação. E a próxima, ou seja, o quinto estágio, é a meta da vinculação com a consciência cósmica. Aí eu estou plenamente sentindo necessidade de me integrar a tudo. Eu não enxergo o mendigo como mendigo, o favelado como favelado, o milionário como milionário. Eu enxergo seres humanos e transcendo enxergar seres humanos, enxergo seres iguais a mim, que também têm potenciais para ser qualquer coisa. E alguns indivíduos conseguem isso. Pega lá uma lata velha, faz uma lata de tinta velha, faz um violão, ensina umas notas musicais para um garotinho da favela que não ia ter condições de fazer nada, e de repente o rapaz está lá tocando violino numa orquestra, ou então está dançando balé numa companhia famosa. Por quê? Porque isso é dele. E outros que tem o pai milionário, que compra a guitarra Fender, faz aula com o Kiko Loureiro, não consegue aprender a tocar guitarra, né? Porque não tem isso ainda dentro de si. Quem consegue ter essa habilidade vai enxergar, por exemplo, no filho que tem síndrome de Down, que tem autismo, que tem alguma deficiência intelectual, um potencial acima deste, e um potencial que transcende a carne, que transcende as necessidades materiais. Quando o indivíduo alcança esse estado de consciência, ele quer se ligar à consciência cósmica, e ele consegue, né? Tendo do mérito para isso, quando Jesus pensava, aquelas intuições de saber o que ia acontecer, ou Chico de saber o nome da pessoa, essas intuições é a ligação dele com a consciência cósmica. Ah, mas é a intuição que ele recebia. Tá bom, tá lá no livro dos médiuns que todo mundo é médium em um grau ou outro. Por que que ele ouvia e o outro cara não? Porque ele conseguia acessar a consciência cósmica, e a prova disso é que ele fazia o bem sem esforço, né? Sem olhar a quem. Ok? Continuando em Joana, já indo para o encerramento. A consciência lúcida equipa-o de instrumentos que o auxiliam na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em face à compreensão dos objetivos espirituais da sua existência, por enquanto, nas faixas mais ásperas dos mecanismos evolutivos. Do mecanismo evolutivo, perdão. A consciência lúcida, portanto, iluminada, sem sombra, equipa-o de instrumentos que o auxiliam na superação da amargura. Remove a amargura? Não. Te dá instrumentos para que você faça isso. Ou seja, parte de você também dar o passo e motivar-se. Vai te libertar da amargura, do desespero, da infelicidade, como? Em face à compreensão dos objetivos espirituais da sua existência. Você vai entender que sem a pobreza, que sem a doença, você não conseguiria fazer o que veio fazer. Que sem esse filho, você não conseguiria. Sem esse marido, sem esse pai, sem você. Sem esse temperamento, sem esse caráter. Isso é o que você precisa. E aí você se tornando consciente disso, esse é o teu instrumento para se libertar. Porque apesar dessa sua existência espiritual, por enquanto, nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Você está em uma faixa áspera, é doloroso, nós nos esbarramos, nós nos odiamos, nós nos invejamos, nós nos sabotamos e fazemos isso com o outro, conosco mesmos. É horrível parar para pensar. É um caos. Estamos extremamente distantes de saber o que é amor ao próximo, o que é viver numa sociedade integrada, mas estamos aqui por um motivo. E isso aqui ainda é melhor do que certos locais. O que fazer disso, percebendo que eu sou apenas mais um, é o que vai transformar isso numa diferença. Continuando.
O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja a intensidade se vincula à gravidade daqueles. Por isso é inevitável. O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Quanto mais infeliz o acontecimento, maior o sofrimento, por isso ele é inevitável. Tá? Porque não tem como você não ter cometido erros lá atrás. E não tem como você não cometer erros agora. Você vai ter novos sofrimentos. Mas cabe a falar, bom, eu vou cometer erros. Ser consciente disso já tira a sua culpa quando o sofrimento vier. Ok, eu sabia que eu ia cometer erros, o erro veio, e agora? O que eu posso fazer disso? Você dá um passo a mais em direção àquele que pensa, eu não acredito que eu cometi esse erro, eu sou uma anta, eu não dou conta, eu não sirvo para nada. Enquanto esse cara está fazendo isso, você já está lá analisando, examinando o seu sofrimento, produzindo uma chance maior de melhorar do que o outro que ainda vai ter que perceber que ele causou isso a si mesmo porque ele é inferior e que ainda virão outros. Aí na semana que vem nós vamos aprofundar nessas causas anteriores aí. Ok? Próximo encontro, Exame do Sofrimento, parte 2, no dia 27/10. A vocês que chegaram atrasados aí em razão do horário de verão, tá? Eu vi o boa noite de vocês, deixo já aqui o meu muito obrigado, mais uma vez grato pela companhia, tá? Muito feliz com a presença de vocês, possamos ter uma ótima semana. Vocês que estão na Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, do YouTube, muito obrigado, tá? Vocês que acompanham por onde quer que seja esse estudo, que se reúnem em grupo para estudá-los, né, levando essa mensagem adiante, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito e por estar nos acompanhando aqui, ok? Desejo a todos uma ótima noite, de boas reflexões. Nos encontramos semana que vem para quem faz esse estudo e nos encontramos amanhã para quem faz também o Triunfo Pessoal. Até terça-feira que vem, então. Boa noite.